Olá pessoal, sou a professora Fabiana, tudo bem com vocês? Hoje em nosso vídeo nós iremos falar sobre alguns sinais de pontuação. Vamos entender cada um desses sinais. Vamos para o nosso vídeo? Então, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os sinais de pontuação. Entender para que são usados esses sinais. Vamos ver até onde vocês conseguem me acompanhar. Vamos lá? Aqui, iniciando pelo primeiro ponto que nós conhecemos, que é o ponto final. Nós temos aqui o ponto final, a vírgula, ponto de exclamação, ponto de interrogação, dois pontos, travessão e aspas. Então vamos ao primeiro, que é o ponto final. Quando é que o ponto final ele é usado? Deixa eu ver. Ponto final ele é usado em frases afirmativas ou negativas. Como assim? Quando eu afirmo alguma coisa ou eu nego alguma coisa, eu utilizo um ponto final. Vamos a um exemplo. Aquele cachorro é meu. Eu estou afirmando que aquele cachorro é meu. Então, nesta frase, eu uso um ponto final. Quando eu digo, eu não tenho irmãos, eu utilizo um ponto final, porque eu estou usando uma frase negativa. Compreendemos até aí? Então, o ponto final ele é utilizado em frases afirmativas e negativas. Ok, pessoal? Interrompemos esse vídeo para falar de um assunto muito importante, que nós, adultos, temos problemas como todos têm problemas. E às vezes achamos que esses problemas não têm solução. Buscamos de diversas formas tentar resolver e muitas das vezes não conseguimos. Comprei um aparelho, um fogão. O fogão, assim que chegou, passou poucos dias, ele apresentou defeito. Procurei assistência técnica. Procurei a loja, porque estava ainda dentro do prazo de garantia. E a loja mandaria um técnico à minha casa. Passou o período que eles dão, né? De 10 a 15 dias. Novamente retornei a ligação. Novamente eles agendaram novamente a visita do técnico. Mais uma vez, frustrada. Então isso foram 5 ligações de reclamação. Sem solução. Produto dentro do prazo ainda dentro do período que você pode reclamar. A loja pouca importância me deu. Então eu resolvi buscar ajuda de um profissional que corre atrás por todos nós, pelos problemas que nós viemos apresentar. Então eu busquei a ajuda do Dr. Marcelo Ferreira, um profissional excelente, entrou com ação na justiça e resolveu o meu problema. Causa ganha. Então você não precisa ficar com o seu problema sem solução. Se você tem algum tipo de problema, seja ele qual for, então não fique achando que o seu problema não tem solução, tá bom? Busque ajuda, busque pelos seus direitos. Os direitos eles devem ser respeitados, ok? Então vou deixar aqui o nome dele, Dr. Marcelo Ferreira, e o número que vocês podem entrar em contato com ele. Tá bom? Indicação do canal da tia Fabiana, corram atrás dos seus direitos. Agora nós vamos para uma bem conhecida, um ponto que é bem conhecido, né? Que é a vírgula, uma pontuação. Quando é que eu uso? E por que eu uso a vírgula? A vírgula indica uma pausa na leitura. Ou como nós falamos, também é usada em enumerações. Como assim? Então vamos lá. Vamos ver uma frase com a vírgula. Quando eu digo, fui à feira e comprei maçã, banana, uva, melancia e mamão, todas essas frutas, elas são separadas por vírgula. Eu estou enumerando o que eu comprei. Tudo bem até aí? Ou quando eu vou citar uma frase, falar uma frase em que eu necessito dar uma respirada, eu utilizo também uma vírgula. Exemplo, fui ao aniversário do meu amigo. Lá a festa foi muito legal. Então quando fui ao aniversário do meu amigo, vírgula,
Lá a festa foi muito legal. Eu precisei respirar para falar porque eu não tinha condições de falar aquela frase direto. Então, toda vez que eu preciso dar uma pausa na minha leitura, eu utilizo a vírgula, mas sempre fazendo sentido, tá? Não é eu falar uma frase, preciso respirar porque eu tô sem... Não, você não tem como falar aquela frase de uma vez só. Então, você precisa dar uma pausa e continuar. Quando eu dou esta pausa, eu utilizo a vírgula. Vamos para o nosso próximo ponto, que é o ponto de exclamação. Quando é que eu uso um ponto de exclamação? Esse ponto, ele é utilizado para demonstrar alegria, espanto, tristeza, susto. Então, ele é indicado em várias situações. Quando eu admiro alguma coisa, eu falo assim, que dia lindo, estou admirando. Eu falo, ai meu Deus, eu levei um susto. Deixa eu ver, pensar mais uma frase. Que garota linda, estou admirando. Então, todas essas situações, eu utilizo um ponto de exclamação. Então, repetindo, ponto de exclamação, eu utilizo para demonstrar admiração, alegria, susto. E agora nós vamos para o ponto de interrogação. Esse ponto, ele tem assim uma explicação muito rápida. Eu acho que todos vocês sabem. O ponto de interrogação, ele é usado em perguntas. Quando fazemos uma pergunta, qual o seu nome? Onde você mora? Quantos anos você tem? Então, em todas as perguntas, eu utilizo o ponto de interrogação. Esse é muito fácil. Tenho certeza que todos sabem. Agora, eu tenho 2 pontos. Tem uma dica boa para 2 pontos e travessão. Por que eu botei os 2 nomes agora juntos? Porque os 2 sempre aparecem juntos. Como assim? Tanto 2 pontos quanto travessão, geralmente eles aparecem em histórias ou em diálogos, onde há um narrador e um personagem, ou vários personagens. Então, os 2 pontos, ele é utilizado, ele indica o quê? Ele pode indicar uma enumeração, como nós usamos lá na vírgula, quando falamos, fui à feira e comprei. Eu utilizo 2 pontos. Depois que eu vou utilizar as vírgulas. Mas, quando ele vem acompanhado do travessão, como eu citei aqui, que vocês vão costumar ver 2 pontos e travessão sempre juntos, ele indica, quando você vê os 2 pontos, ele indica que alguém vai falar. Um personagem irá falar, ou alguém irá falar. Então, 2 pontos indica que alguém irá falar. E o travessão? O travessão, ele vem antes da fala de alguém. Então, você vai ver lá num texto assim, e então, tal personagem disse. Aí vai aparecer 2 pontos. Antes da fala daquele personagem, antes do que ele vai falar, irá aparecer o travessão na frente. Porque o travessão indica a fala daquele personagem. Tudo bem até aí? Então, agora nós vamos para o último. O último, ele é um vilão. Para algumas pessoas, ele é um vilão. O que significa aspas? Vocês já devem ter visto, as pessoas fazem assim, entre aspas, com a mãozinha assim. O que quer dizer as aspas? O que ela indica? As aspas, elas indicam uma fala em um diálogo. Ou ela é utilizada para destacar uma expressão ou uma fala de um outro autor. Então, toda vez que você vai indicar um diálogo, vai citar um diálogo, ou a fala de um outro autor, você coloca entre aspas. Repetindo, ponto final é utilizado em frases afirmativas ou negativas. A vírgula, ela indica uma pausa na sua leitura. Ponto de exclamação demonstra admiração, espanto, alegria, tristeza, susto. O ponto de interrogação indica uma pergunta.
Dois pontos e travessão. Dois pontos indica que alguém irá falar e o travessão vem antes da fala de alguém. E as aspas indica um diálogo ou a citação de um outro autor, algo referente, algo que um outro autor disse. Então você sempre coloca entre aspas. Tudo bem até aí? Coloque aqui nos nossos comentários se você conseguiu entender todas as pontuações, todos esses sinais que eu apresentei para você, tá bom? Não esqueçam, deixe nos nossos comentários o que você achou e deixe aí também o seu like. Se inscreve no nosso canal caso você não seja inscrito, tá bom? E ative os sininhos das notificações. Um beijo e até o próximo vídeo.